Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Hermes Orion e nesse curso eu vou estar ensinando para vocês alguns fundamentos básicos da astrologia para vocês poderem entender como que ela funciona, como que ela pode estar sendo utilizada para o seu desenvolvimento, para você poder conquistar novas coisas, né? E utilizar ela como uma filosofia de vida que de fato vai estar te levando a ter um momento de mais satisfação, de conseguir plenitude em outras áreas da sua vida e entender quais são os pontos que você deve focar, que você deve trabalhar, né? E quais são os pontos que você precisa ter um pouco mais de atenção, assim como os pontos de bloqueio que podem existir, né? Obviamente, os pontos que talvez exista algum tipo de bloqueio mesmo no seu mapa, que indica que alguma área da sua vida não vai estar fluindo muito bem, e que você, ao entender isso, você de uma certa maneira vai conseguir contornar um pouco a situação ou entender o momento certo de você ir naquele caminho ou não ir por aquele caminho, né? Então são algumas coisas que precisam ser analisadas. Esse curso eu vou estar utilizando alguns termos técnicos já, então de uma certa maneira eu vou tentar utilizar os termos técnicos, mas tentar utilizar não tanto, de uma certa maneira onde você ali consiga também entender o que eu estou falando de fato, né, que é uma questão muito importante. Por quê? Porque não tem como eu vir aqui e explicar o beabá da astrologia, então de uma certa maneira quem chegar nesse curso tem que ter um pequeno conhecimento do signo, dos planetas, algumas coisas, e o restante eu vou estar aprofundando com vocês e vou estar explicando como que essas coisas elas podem funcionar, tá? A primeira coisa que é importante citar é que esse curso ele está dividido em 10 aulas, então a gente vai estar aprofundando sobre várias coisas. Vou estar colocando um slide aí para vocês poderem ver. A primeira aula é a aula do que é astrologia, para que serve os tipos de mapa astral. A segunda são signos, elementos e planetas, tá? A terceira aulas sobre as casas e os aspectos, para poder entender como que de fato essa energia funciona. E quarta aula, planeta regente das casas e signos. Quinta aula, trânsitos astrológicos e horóscopos. Sexta aula, astrologia como filosofia de vida. 7, astrologia, trabalho e carreira. 8, astrologia e amor, opostos complementares, signos e aspectos. 9, astrologia e espiritualidade. E 10, síntese de como ler o mapa astral. Então a gente vai estar aprofundando nesses temas no decorrer desse curso. Vou estar falando um pouco sobre mim, sobre minha trajetória. Meu nome é Hermes Orion. Eu já trabalhei com astrologia desde 2017, profissionalmente. É o período que eu comecei a estar me qualificando através da astrologia, poder fazer a interpretação de mapa astral. Com o tarô, a minha jornada começou um pouco antes, então desde 2012 eu já fazia ali leituras de cartas e leituras de tarô para as mais diversas finalidades ali para as pessoas, né? Seja para relacionamento, seja para tudo isso. Em 2019 e 2018 foi o período que eu abri a Netuno Terapias, que era uma marca, né? Era um consultório ali no centro histórico da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, onde eu atendia as pessoas através de tarô, terapias integrativas, magia, inclusive, né? Magia divina, e algumas outras ferramentas para as pessoas poderem conseguir trabalhar as questões que elas me traziam. Então a gente lia no tarô, via se existia algum problema, via se existia alguma coisa e partíamos para algum procedimento ritualístico ou magístico para poder amenizar ou melhorar a situação da pessoa, para ela poder ter um pouco mais de conforto naquilo que ela estava se propondo a fazer, tá? Aquilo que ela estava querendo fazer ou realizar, então a gente trabalhava em cima disso. A página do Instagram pessoal é Hermes Orion, e a página profissional, que é a página que vocês vão ter mais conteúdos, né, de astrologia ali de fato, astrologia e tarô, é o Arcano, tá? Com H no final. A página pessoal é uma página, como o próprio diz, é pessoal, é minha rotina, meu cotidiano na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fazendo arquitetura e algumas coisas nesse sentido, tá? Então vamos começar falando nesse curso de fato sobre o que é a astrologia, tá? A astrologia, ela é uma área de conhecimento que ela já vem há mais de 3.000 anos antes de Cristo, então a gente consegue verificar alguns registros históricos, né, da astrologia sendo utilizada como uma ferramenta ali de análise do céu, alguns eventos terrestres e como que as coisas elas eram meio que trabalhadas. Então assim, era muito interessante que nesse período os antigos eles olhavam os céus e conseguiam associar com alguns eventos terrestres. Esses eventos terrestres que eles acabam sendo analisados, está muito associado com a agricultura, está muito associado com o plantio, com a colheita. Então de uma certa maneira a astrologia ela tem um papel fundamental para os antigos conseguirem entender
período de cheia, período de seca, período de escassez, período de fartura, e com isso eles conseguirem se organizar melhor. Lembrando que a Lua, ela tem uma influência muito grande relacionada com a questão do crescimento, do desenvolvimento das plantas, do comportamento dos animais, seja na Lua cheia, na Lua minguante, na procriação de algumas espécies, né? Então, de uma certa maneira, os antigos eles analisavam exatamente sobre esses pontos, né, como uma forma de entender como que essa energia meio que ela era trabalhada, assim. Essa energia, na verdade, não. A palavra correta é analisar como que essa sincronicidade dos astros e dos planetas influenciava a questão terrestre e como que isso era melhor trabalhado. Então, assim, a astrologia ela teve algumas evoluções. Então, depois, com o passar do tempo, ela foi evoluindo, ela passou pela Mesopotâmia, Egito, Grécia, mundo árabe, entre várias outras civilizações, cada uma com as suas peculiaridades, né, e com as suas próprias técnicas de interpretação. Mas é interessante que depois que passa um tempo, a astrologia ela é analisada sob a perspectiva ali coletiva, né, que a astrologia antigamente ela era mais utilizada numa vertente que a gente chama de astrologia mundial, que é uma astrologia inclinada para o coletivo, para entender movimentos planetários e ciclos maiores. A gente consegue entender que a astrologia também ela acaba funcionando como uma ferramenta de começar a entrar em aspectos mais pessoais, né? Então a gente consegue ver que a astrologia ela vai sendo associada com a questão de pessoas com um nível de poder muito grande, tais como reis, rainhas, pessoas que estavam no nível mais superior de social, né? No nível hierárquico social mais superior, e essas pessoas elas ali acabavam tendo um conhecimento, na verdade, né, da astrologia para poder entender quais eram as melhores decisões a serem tomadas. Então a gente tem as decisões relacionadas com guerras, qual era o momento propício para poder ser lançado uma guerra, se os astros estavam favoráveis, se os astros estavam desfavoráveis para poder fazer esse movimento, né, como uma forma de conquista e expansão ali do próprio território, do campo de atuação de determinado reino. E a astrologia também servia muito como esse propósito dessas pessoas que tinham ali um conhecimento mais, podemos dizer assim, um conhecimento mais um nível hierárquico, na verdade, maior. As pessoas elas utilizavam da astrologia para poder tomar suas próprias decisões. Então, por um longo período, a astrologia ela esteve associada exatamente com pessoas de uma classe mais alta, né? A gente tem a astrologia se popularizando depois, no decorrer do tempo, na Grécia, começando a ser utilizada em larga escala ali pelas pessoas, e depois disso a gente consegue ter um entendimento que a astrologia, no período moderno, ela acaba sendo um pouco mais popularizada para as questões da própria internet, né, da maneira como as coisas elas são trabalhadas nesse sentido, e aí acaba trazendo esse aspecto pelo que dá para poder perceber. A astrologia ela pode ser utilizada de diferentes maneiras, né? A gente utiliza a astrologia para desenvolvimento de projetos, de ideias, de personalidade, de ideais, de coisas nesse sentido. Utilizamos ela para previsão e para direcionamento. Eu elenquei 3 tópicos aqui, desenvolvimento, previsão e direcionamento, mas na verdade são muito mais do que 3, né? A astrologia ela tem uma utilização assim enorme, mas esses 3 pilares eles acabam utilizando como uma base interessante da gente dissertar sobre ela aqui, né? Acaba sendo algo interessante da gente estar analisando. O desenvolvimento da astrologia, o planejamento, a execução de projetos, é que você vai se desenvolver tanto a nível interno quanto a nível externo. A nível interno, você vai começar a entender como que você age, que é Marte, como que você pensa, que é Mercúrio, como se você se relaciona, que é Vênus, quais são as suas limitações, que é Saturno, quais são o seu campo de expansão, onde você flui, que você tem mais sorte, que é Júpiter, como que você sente, como que você processa suas emoções, que é a Lua, né? Como que você começa ali a estar desenvolvendo a sua personalidade, que é o Sol, e como que você se expõe para o mundo, como que você se posiciona ali para o mundo de uma certa maneira, que é o ascendente. Então, pegando esses tópicos, a gente vai conseguir entender que esse desenvolvimento, ele é um desenvolvimento que ele auxilia tanto na questão interna, de você analisar essas questões pessoais, né, astrológicas, dessa questão de influência interna, de como que os astros estão dentro de você, de uma certa maneira influenciando a sua psique, né, o seu psicológico, o seu mental, o seu emocional, e também a gente vai ter um desenvolvimento externo, porque essa sincronicidade vai ser muito do interno para o externo, do externo para o interno, porque de uma certa maneira a regulação do próprio campo interno da personalidade vai ser um autoconhecimento que você precisa entender, né, de como que esses astros estão dentro de você te influenciando, e o externo é
em quais são as áreas que esses astros estão se manifestando, que aí a gente pode fazer uma sincronicidade que vai ser as próprias casas astrológicas, né? Que vai ser onde você vai conseguir ter um entendimento ali melhor dessas casas astrológicas e como que as coisas elas meio que são desenvolvidas nesse sentido. Porque cada planeta ele vai trazer um potencial de energia muito grande, o signo que eles vai se encontrar, né? Tais como Marte em Câncer, Júpiter em Leão, Saturno em Virgem ou qualquer outro posicionamento, vai mostrar a roupagem que aquele astro está utilizando, né? Durante o momento que ele está executando a sua energia. E a casa astrológica é o setor que ele se manifesta, a área que você perceber que aquele planeta está te influenciando. Então você vai ter um pouco das 12 casas, né, no seu mapa astral, e cada casa vai estar representando ali um ambiente externo que esse planeta ele se manifesta, que é um ambiente onde esse planeta ele se encontra. Então são coisas interessantes para você poder pensar. Quanto à questão de previsão, os acontecimentos da vida, é muito interessante de você pensar que a astrologia ela funciona como uma questão de rotatividade. Então, à medida que os planetas eles fazem os movimentos dele, eles desencadeiam determinados eventos no seu mapa astral, na sua vida, em um aspecto individual, pessoal, e também até mesmo no aspecto coletivo, um aspecto mais amplo, vai depender de como que essa energia está sendo trabalhada. Então, assim, aquela associação que a astrologia é uma fotografia do céu no momento do seu nascimento, ela é muito coerente, né? Porque é como se fosse uma fotografia do céu que paralisa, que congela aquela imagem, e através dessa imagem congelada que a gente vai trabalhando essas questões, né? Esses aspectos, essas influências, podemos dizer assim. Só que os planetas eles continuam fazendo movimento, eles continuam se desenvolvendo, eles continuam fazendo ali todo o seu processo, todo o seu desenvolvimento, eles continuam a se movimentar. E à medida que eles se movimentam, em determinados momentos eles vão se encontrar em um grau parecido com aquele grau que você nasceu, né, que é o que a gente chama de retorno. Em determinados momentos eles vão encontrar em um signo, em um grau de natureza diferente, que pode gerar uma tensão ou um conflito. Em outros momentos esse planeta em movimento pode encontrar um aspecto fluido, um aspecto positivo, que é quando você vai se encontrar ali na questão da própria harmonia que pode surgir através desse encontro. Então, cada movimento que os astros fazem, eles se encontram com essa energia. Em um momento ele vai se encontrar com essa questão dos próprios planetas sendo manifestados dessa forma. Então, são coisas que meio que você precisa ir pensando, que você precisa ir associando como uma forma de entender. E, por fim, o direcionamento do mapa astrológico, ele vai ser para amor, para trabalho, para o pessoal, para a vida, para os projetos, para as ideias, para os planejamentos futuros, para os filhos, para a espiritualidade, porque ele vai te direcionar exatamente em cada um desses campos. Então, de uma certa maneira, você vai saber como que você se relaciona, em outros momentos você vai saber como que você trabalha, ou qual que é o melhor perfil de trabalho que mais se sincroniza com você, né, que tem mais afinidade contigo, que são um perfil que mais está de acordo, na verdade, né, com a sua energia, com o seu magnetismo ali, com aquilo que os astros propõem para você poder trabalhar nessa vida. E o pessoal é exatamente um conjunto de informações, né, que vai acabar sendo trazido nesse aspecto. Então, é muito interessante de vocês pensarem como que essas energias elas são trabalhadas. Então a gente tem um pouco da utilização da astrologia para essas questões. Agora, os tipos de mapa astral que existem são vários, né? Na verdade, o mapa astral de nascimento ele é único, ele não vai mudar, ele não vai ser modificado, mas os outros tipos de mapa astrológico, eles são mapas que são técnicas que utilizam a base do seu mapa astral para poder calcular e entender como que essas outras energias elas estão sendo manifestadas, né? Então a gente tem um mapa astral de nascimento, que é os potenciais e as promessas dos astros na sua carta natal, que é quando você vai entender ali sobre a questão, qual que é a promessa maior do seu mapa, né? O que de fato o mapa está mostrando como uma energia em potencial que vai acontecendo no decorrer da sua vida. A gente tem um mapa de trânsitos, que é o período de ativação de determinados eventos no seu mapa, que foi o que eu falei um pouco mais agora aqui atrás, né? Então o planeta ele vai continuar se movimentando no céu, ele vai continuar fazendo ali o seu movimento grau por grau, signo por signo, e a cada movimento que ele faz, ou ele vai desencadear um evento harmônico no seu mapa astral, ou ele vai desencadear um evento desarmônico. Então é algumas coisas que você meio que precisa ter essa percepção. Por fim, a gente tem a questão da progressão secundária, né, que é um estudo basicamente interno e pessoal da sua evolução
após o nascimento, né? A gente calcula normalmente 1 ano por cada grau após o dia do seu nascimento, para a gente poder tentar entender como que você está evoluindo, quais são as energias do seu mapa progredido, né? De uma certa maneira, isso não vai mudar o signo que você é, muito menos as energias principais do seu mapa, mas são potenciais que vai mostrar que existe a possibilidade de você ser de um signo, você nasceu ali no finalzinho do seu signo, né? Talvez nos 10 últimos dias, basicamente, né? E aí você começa a perceber que quando você está ali em torno dos 20 anos, que é quando o planeta ele anda mais ou menos 20 graus à frente, internamente você vai acabar desenvolvendo algumas potencialidades ou algumas questões semelhantes ao signo seguinte, né? Então uma pessoa que é leonina, que nasce ali a 22 graus do Sol no signo de Leão, aos 20 e poucos anos, essa pessoa tem um mapa progredido entrando no signo de Virgem, e essa pessoa vai desenvolver umas características virginianas, seja internamente ou seja externamente, bem interessante. Então é importante perceber essa questão. E por último, a gente tem o mapa de sinastria, né, que é um mapa composto por 2 pessoas, pode ser casal, pode ser não casal, né? São 2 pessoas que vão ter 2 mapas analisados. Então a gente sobrepõe um mapa por outro, sobrepomos o mapa, e ali a gente consegue entender qual que é a dinâmica que dá para poder perceber. Bom, a gente fica aqui nessa aula. Em breve eu vou tentar subir, na verdade, todas as 10 aulas de uma única vez, ao invés de postar uma aula por semana, para poder conseguir manter o engajamento, porque tem pessoas que eu sei que entra aqui no YouTube e pesquisa os cursos de astrologia, mas só salva a playlist, só assiste se já tiver tudo postado, né? Então eu vou tentar postar todos os vídeos de uma única vez. Provavelmente, se você terminar de ver esse vídeo, já vai ter o restante até a aula 10 aqui. E é isso. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Se você tiver interesse em fazer uma pastral, pode entrar em contato com o Arcano ou com a página minha pessoal do Hermes Orion, e fica ao seu critério como que você vai estar utilizando esse conhecimento. Eu espero que esse curso de astrologia possa estar abrindo uma nova perspectiva e ensinando para vocês alguns conceitos que talvez você ainda possa não ter conseguido assimilar em relação à astrologia. É isso, abraços, beijos e até mais.